Este é o Pode Pensar e esta é a série O Balde Pode. Estudo do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Olá, queridos amigos e amigas do Portal Pensar. Sejam bem-vindos ao 11º episódio da segunda série do Balde Pode, que orbita em torno do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, do professor Pietro Baldi. Hoje continuaremos o estudo do capítulo 8, intitulado A Nova Moral e a Técnica da Salvação. Aqui é Thales de Belo Horizonte e o homem é livre, mas de tudo o que fizer advirão consequências e deverá prestar contas à lei. Agora com a palavra nosso amigo de Niterói, Luiz Felipe. Olá, amigos e amigas. É uma grande alegria mais uma vez estarmos aqui juntos. E a minha frase é: estamos apenas começando a penetrar o canal da lei, mas, ao percorrê-lo, desde o início, descobrimos incríveis maravilhas. E eu vou chamar aqui, voltando aí para Minas, meu amigo Guilherme. Amigos e amigas, pensadores de toda parte, aqui é Guilherme de Barros. Uma alegria estar participando. Mais um Pode Pensar aí do livro Técnica Funcional da Lei de Deus. O caminho evolutivo não é senão a correção do grande erro da revolta, através da experimentação e da dor. Vamos lá agora com o Sérgio. Voltando pro Rio, nós estamos no ping-pong danado, hein, Sérgio? Oi, meus amigos! Que bom encontrá-los! Mais uma vez para esse estudo maravilhoso. Para iniciarmos, a minha frase também é muito boa. Está nesse capítulo 8 e nos diz Pietro Baldi assim: os seres se movem em meio à lei como os peixes no mar. Quem segue a corrente da lei é por ela transportado. Quem vai contra é arrastado. Capítulo 8. A Nova Moral e a Técnica da Salvação. Continuemos a falar da construção de um novo tipo de moral, positivo e universal. Essa moral pode ser preventiva, constituída por normas de boa conduta, pelo lançamento de trajetórias sadias, isto é, construídas segundo a lei e seus correspondentes destinos. Pode ser também corretiva, constituída por métodos que endireitam as trajetórias erradas e os correspondentes destinos. Como se vê, trata-se de uma moral diferente da antiga, que se limitava ao exterior e intervinha quando o fato estava realizado sem chegar à raiz do fenômeno. Trata-se de uma nova moral que penetra profundamente no íntimo da consciência. Respeita-lhe a liberdade, mas impõe-lhe responsabilidade. Enquanto a deixa livre para qualquer escolha, é, pois, inexorável na exigência do pagamento de suas consequências. Uma moral que nos ensina a segurar o leme na travessia da vida, a dirigir a trajetória do seu percurso, lançando-o na direção justa. Se erra, obriga-nos a corrigi-la. Pode-se dispor de medidas preventivas e corretivas do mal antes desconhecidas, impedindo-lhe o nascimento ou dele afastando-se a tempo, evitando chegar-se ao choque fatal com a lei. Trata-se, em suma, de moral das causas e não somente dos efeitos, mais sutil e inteligente, mais sábia e poderosa que a atual, com ação mais penetrante no interior, com efeitos decisivos, o que torna possível uma correção tempestiva
sem chegar àquele choque com a lei, que pode ser catastrófico, mas que representa a natural solução do fenômeno quando é lançado no seu fatal desenvolvimento. Esta se pode chamar a moral das intenções, porquanto atinge o ato no seu nascimento, no momento espiritual da sua gênese, já que está na raiz de cada movimento nosso, momento de que tudo mais deriva. É nesse primeiro instante que com a nova moral pode-se intervir no do lançamento, quando este ainda não estabeleceu uma trajetória e tudo é mais maleável porque ainda está em fase de formação. Quando a trajetória é lançada, o erro básico já foi definido e o dano está em ação. Então é tarde. A correção terá de ser muito mais laboriosa do que antes, quando tudo isso ainda não tinha ocorrido e podia ser prevenido, impedindo-lhe a primeira formação. Consegue-se assim chegar antes do mal, como por exemplo quando se usa a desinfecção e higiene que previnem a formação e a difusão de enfermidades, evitando um ambiente inadequado. Do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi. Bom, amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio. Se você chegou aqui nesse momento e não escutou o episódio 10, a gente pede que você pare esse áudio e recorra ao episódio 10, que trata da primeira parte desse capítulo, A Nova Moral e a Técnica da Salvação. Hoje nós vamos dar continuidade ao estudo que iniciamos no último episódio. E só para recordarmos, nós paramos no tópico em que abordávamos as virtudes franciscanas na atualidade. E agora a gente vai dar continuidade às discussões diante de uma dualidade que a gente enxerga no mundo e que o Baldi nos convida a pensar sobre ela, que é justamente a dualidade entre a proposta do Evangelho e a proposta do mundo. Como é que o ideal religioso consegue se realizar em nosso mundo? Como é que fica a questão da hipocrisia nesse contexto? Então, as questões que a gente vai ponderar nesse momento se referem ao seguinte sentido. É possível conciliar evangelho e mundo diante do antagonismo das concepções? E diante desse embate, seria justificável a adoção de uma postura hipócrita? Pois é, Thales, o Baldi ele fala que existe mesmo esse antagonismo absoluto entre o evangelho e o mundo, entre o ideal do Cristo e as leis biológicas, né? Essas leis que são vigentes no nível evolutivo animal humano, elas nos colocam numa posição de luta interna constante com os valores do evangelho. Aquele que realmente decide praticar o evangelho, ele é colocado como uma ovelha no meio de lobos, segundo o Baldi fala, né? Então, para nós, muito difícil abrir mão desse instinto de autopreservação, porque na verdade foi ele que nos acompanhou desde o início da vida animal, especialmente da vida animal, para a gente se preservar dos perigos. A gente desenvolveu e teve que desenvolver esse instinto de autoproteção, que na fase hominal vai se mostrar como um egoísmo, um instinto de desconfiança em relação ao outro, de disfarce constante das nossas intenções para a gente poder sobreviver, para a gente, né, como estratégia mesmo de sobrevivência. Então o Baldi fala que no seio da igreja, e isso fica muito claro, porque nós temos que pregar, especialmente aqueles que têm essa função, né? Pregar a palavra de Deus, pregar o evangelho, mas as nossas ações não correspondem 100% àquilo que o evangelho administra ou nos pede. Então nasce uma hipocrisia naturalmente no seio de todas as religiões, porque nós não vivemos aquilo que pregamos. E isso é meio que inevitável. Então o Baldi ele vai falar mais à frente o seguinte, que trata-se de um trabalho, na verdade, de milênios, de lenta penetração dos princípios do cristianismo no âmbito terrestre, realizando, sob o manto do ideal, uma obra de civilização da besta.
sempre pronta a reaparecer tão logo surge a necessidade de defender-se na desesperada luta pela sobrevivência neste mundo. Então nós vivemos nesse campo dual. Uma das leis que o Baldi nos explica aí é a lei de dualidade. Então nós estamos num campo de dualidade devido à queda e temos que conviver com isso e aceitar que a hipocrisia é parte do processo evolutivo, especialmente nessa fase que nós estamos. Eu gostei muito do seu comentário e eu gostaria apenas de colaborar com a reflexão, porque o Baldi nos fala que é necessário a existência dessa hipocrisia, porque o nosso nível de vida ainda é muito primitivo. Imagine isso no início da igreja, né, católica, apostólica, romana. O homem era mais primitivo. Se hoje a gente é primitivo, imagine naquela época. Então, para que, não é, houvesse a sobrevivência desses ideais, nós podemos lembrar o nosso amigo Rafa, que hoje estamos com saudade deles, ele não está conversando conosco, mas ele no outro programa disse isso, né? Sempre a benevolência divina derrama a descida dos ideais, quer dizer, vem aquele ideal divino e para ele sobreviver, infelizmente, no nível primitivo, onde as leis biológicas ainda são primitivas, é necessário que exista a hipocrisia. O homem não consegue vivenciar automaticamente, e foi isso que você falou, é necessário que ele se adapte, né? Então isso mantém essa palavra, né? Mantém essa mensagem, mantém o evangelho vivo no mundo. Porque se não fosse esse tipo de comportamento, o evangelho desapareceria. E essa reflexão de Ubaldi, eu nunca tinha pensado dessa forma, para mim foi sensacional, porque ele mostra que através da hipocrisia, o homem ele vai começando a vivenciar aos poucos. Primeiro ele só vai falando, e vive totalmente o contrário. Ele fala do amor, fala da caridade, mas no fundo ele só pensa nele, ele só pensa no poder. É aquilo que a gente já viu na história da civilização ocidental, da igreja, né, de todas as guerras que foram feitas em nome de Jesus. Mas aos poucos a lei vai adentrando no homem, né? Isso me lembrou muito a parábola do joio e do trigo. Quando Jesus nos ensina, olha, é necessário deixar crescer. O inimigo foi lá e no meio do trigo plantou o joio. E aí o dono da propriedade disse, não arranca tudo não, que vai arrancar muita coisa boa. Então deixa crescer. E nós vemos que Emmanuel nos explica que Jesus estava pregando a transubstanciação, quando você começa a modificar. E é essa a ideia que o Baldi nos dá, né? Então o homem começa hipócrita, mas com as experiências que a gente muito bem sabe da lei, né? A gente vai sofrendo as consequências dos nossos erros e vai vivenciando, a gente vai transubstanciando. Aquilo que era o mal, era hipocrisia, era tudo. Com o passar dos tempos, que foi isso que você leu nesse trecho de Ubaldi, né? O trabalho de milênios, a gente vai se transformando, vai se melhorando e vamos evoluindo com a graça de Deus. Eu achei fantástico essa visão que o Ubaldi nos traz, porque eu nunca tinha lido ninguém falando dessa forma. Eu lembrei aqui de uma frase bem interessante do Paulo, o Serginho, você falando isso, e que é claro de uma maneira muito resumida, né? O Baldi vai explicar isso muito melhor, mas eu acho que remete bem a esse trecho lido por Gui, por essa parte do capítulo, que está em Romanos 7:19, e que Paulo fala assim: porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse eu faço. Então eu acho que na fase em que a gente se encontra agora, a gente vive bem essa frase do Paulo, né? De a gente já reconhecer algumas verdades, mas não conseguir vivenciá-las, né? E esse é um processo doloroso dentro de nós, né? Eu acho que tem tudo a ver, vocês não acham? Sem dúvida, muito bem lembrados. E pensando um pouco mais nessa questão, o Baldi vai discutir exatamente que toda dualidade, todo processo de tese e antítese, ele converge para uma síntese, né? Ele não existe por existir, como vocês bem pontuaram, né? Há algum benefício que redunda disso. E nesse capítulo ele vai enfatizar que desse embate dualista entre o Cristo e o mundo, há um fruto bastante útil, bastante poderoso, que nasce naturalmente, né, dessa dicotomia. Vocês se recordam qual que é o fruto desse embate?
Ah, sim, Thales, o fruto, segundo o Balde, mais importante, mais valioso é a conquista da consciência. O Sérgio falou sobre isso, né, agorinha. E é interessante que a convivência entre a hipocrisia e a busca de uma vivência realmente evangélica, ela cria um contraste que mostra para todos que a vivência evangélica é melhor para todos, embora às vezes individualmente num ambiente hostil desse mundo mais primitivo ela não seja tão proveitosa no primeiro momento. Todos percebem que a longo prazo é melhor para todos viverem assim. Então esse contraste vai gerando realmente um aprofundamento de consciência e uma tomada de decisão mais dentro do Evangelho. Interessante, Gui. E convém lembrar que desde a Grande Síntese e em diversas outras obras, o Balde vai frisar isso, e a primeira vez que eu li achei bem interessante, que o Evangelho ele pode ser encarado como a lei biológica de um plano de vida superior. Então ele é uma lei de vida, de fato, uma lei biológica, porém não é a lei biológica do nosso plano. É a lei biológica do plano seguinte que nos convida a nos erguermos dessa lei na qual nós estamos imersos agora, né, de embate, de conflito, de antifraternidade. E como sempre, em suas obras, o Balde vai enfatizar bastante a ideia da lei. É um tema que é recorrente, que ele sempre vem retomando e desenvolvendo sob novos ângulos, sob novos aspectos, e ele vai falar sobre características fundamentais da lei. Segundo ele, quais seriam essas características fundamentais? O Balde, ele nos fala as características fundamentais da lei são a inteligência, o poder e a vontade. E é interessante porque ele traz novamente como é a técnica que ele sempre usa quando ele discute os assuntos, né? Então aqui nessa parte do capítulo ele volta novamente a falar da lei de Deus, agora aprofundando ainda mais o que ele começou já falando no início do capítulo. A gente discutiu isso no programa anterior. Então a gente vê que Deus, ele é único, é uno, e o Balde traz isso com toda clareza nesse capítulo como a lei que comanda tudo e em todas as etapas evolutivas. Então ele estará sempre presente. Não é só o Balde que defende essa ideia. Várias doutrinas e filosofias também defendem, né, a unidade de Deus. Mas nós, segundo a cosmogonia de Ubaldi, caímos do sistema, não é, que é onde está a transcendência divina, no antissistema. E aqui no antissistema existe a dualidade. Nós temos uma multiplicidade de manifestações. Só que Deus, imanente, caiu conosco, veio conosco, e essa lei continua organizando tudo. Então a gente não caiu num sistema desorganizado, à toa, de sorte. Caímos num sistema organizado, cujo telefinalismo é nos levar para a evolução, é refazer todo aquilo que nós contraímos com a nossa queda. Então Deus mostra que essa lei nos acompanhou, né? E mesmo aqui na multiplicidade, na dualidade do antissistema, ela se mantém inexorável, ela não muda, ela sempre vai nos levar para a felicidade, para a harmonia, para a completude, querendo nos impulsionar sempre para esse telefinalismo. Por isso que ele caracteriza Deus, a lei, né, como a inteligência. Aí a gente entende, por exemplo, a doutrina espírita dizendo que Deus é a inteligência suprema. Você vê que o Balde concordando, né? Quantas doutrinas dizem que Deus é que pode tudo, que não cai uma folha sem o consentimento de Deus. E é a vontade. Então são as características que nos impelem para a nossa felicidade. Então a lei funciona dessa forma, em todos os âmbitos e em todas as faixas evolutivas, fazendo com que a gente possa crescer. Por isso que eu falei daquela frase, né, que nós estamos mergulhados em Deus, como peixes no mar, como peixes no rio. O Balde sempre usa esse exemplo da natureza e a gente começa a entender bem, onde a lei vai nos impulsionar. Se eu tenho o meu livre-arbítrio, posso dizer, não, eu não quero seguir essa correnteza, eu vou contra a correnteza. Mas aí eu vou sentir o choque da lei, vou me esforçar, eu vou me cansar, eu vou me ferir, vou me machucar,
e assim nós vamos aprendendo. O que o Gui acabou de falar há pouco, né? A gente vai ganhando consciência. Esse é o grande fruto das nossas experiências, boas e ruins, porque com a experiência boa a gente aprende também, né? Porque Deus vai nos levar para mais longe, e assim a gente vai caminhando nesse campo organizado, que é amoroso, que quer nos trazer a felicidade, que quer nos trazer sempre o melhor. Então é fantástico o Baldi, e que explica, né, tantos fenômenos que a gente vê no nosso dia a dia aí. Eu achei bem interessante, Serginho, nessa sua colocação e nessa parte do livro. E eu destaco uma frase aqui que eu acho bem importante, que o Baldi fala assim: quando um corpo cai, não podemos admitir que Deus esteja lá para regular o fenômeno da queda, porque este é regulado automaticamente pela lei da gravidade. Similarmente, devemos admitir que assim ocorra no campo espiritual. E isso é muito legal, é uma compreensão, acho que bem avançada de Deus, que o Baldi traz. Ele, desde lá da Grande Síntese, o seu primeiro livro, ele vem falando que Deus é uma lei, né, uma lei que dirige todo o universo. E após, nos outros livros, quando ele já entra na questão da queda, né, ele fala que Deus é essa lei que comanda o sistema ou o antissistema, e no caso do antissistema, é a lei que reconstrói tudo. E é muito legal esse entendimento de um Deus que é uma lei e que ela funciona de uma forma automática, né? Porque até então a gente entendia um Deus que tinha um olhar para cada um, né? Uns ele adorava e outros não, ele detestava, né? Diante do que a pessoa fazia para ele, de oferenda ou qualquer coisa do tipo, né? Então a doutrina espírita, ela avança esse conceito. Eu acho que o Baldi, ele dá um passo além, né? Ele mergulha mais ainda nessa ideia. É isso mesmo, Luiz, e até para atestar esse funcionamento inteligente da lei, essa ação da vontade da lei, a gente percebe como que ela age com os indivíduos revolucionários, né? Ou violentos, ou o que seja. Esses indivíduos, eles têm uma ação destruidora, localizada, permitida só enquanto é útil aquele processo. E é muito interessante notar como que as circunstâncias, para usar um outro termo para manifestação da lei, né? Como que as circunstâncias se movimentam para afastar esses indivíduos assim que eles cumprem o papel e já não são mais necessários ou úteis. Então a gente percebe isso muito no campo político, no campo social, das revoluções, as renovações destruidoras. Elas limpam o terreno, mas aquele que parece que é, digamos, por exemplo, às vezes um líder, que parece que ele é indestituível do cargo, às vezes a circunstância se apresenta de uma maneira que aquele indivíduo é afastado de uma forma quase que milagrosa. Perde todo o seu poder e outro vem para poder dar, então, sequência no processo de reconstrução daquilo que vai permanecer. É isso mesmo, Gui. Se você falando, eu lembrei de uma passagem psicografada pelo Chico, do espírito Humberto de Campos. Eu não vou lembrar o livro agora, acho que está até em mais de um livro, em que Humberto ele vem traçando assim todos os grandes guerreiros da história, né? Então ele vai falar de Alexandre o Grande e tantos outros aqui que eu não me recordo agora, e ele vai dizer, todos esses caíram, né? Ele vai dizer, Alexandre o Grande conquistou tal coisa, tal parte do mundo, mas caiu. Ele vai fazendo sempre esse paralelo, e aí ele pega Jesus como um exemplo. Ele fala, né? Não tinha guerreiro, não usou arma, era ele mais 12, e o seu império só cresce a cada dia, porque ele segue o ritmo da lei, e todos os outros seguiam o caminho contra a lei, né? Perfeito. Bacana. E aproveitando esse momento que vocês estão falando, né, da lei, o Baldi nos fala que a lei tem uma voz muito poderosa. Ela se manifesta através de uma voz. E essa voz se chama dor. O que é a dor na visão de Ubaldi? Isso é interessante, né? Ele fala aqui nesse trecho, né, que essa voz diz, erraste, corrige o teu erro. Né? A dor é esse sinal apontando, né, para aquele que experiencia um lançamento anti-lei, que ele deve mudar sua trajetória, né? Que ele está errado, que o caminho que ele está percorrendo está lhe causando dor, está lhe causando sofrimento, e que ele precisa se modificar, né? O grande despertar da consciência, a dor, a nossa mestra amiga dor. Não poderemos ver a dor como uma coisa ruim, negativa, mas como um sinal de alerta
para nos despertar, nos acordar. Acorda, menino! É isso aí. Ô Sérgio, e é interessante vendo que exatamente porque a dor é um objeto de correção de rumo, aquele que não errou, não sofre uma dor para corrigir um erro que não cometeu. Então o Baldi ele vai complementar falando exatamente sobre, né, refletindo se é possível fazer o bem a uma pessoa que não mereça, o mal a alguém que não mereça passar por um mal. E naturalmente, às vezes, por mais que você queira ajudar ou fazer um bem a alguém que tem que passar por uma dificuldade, por mais que você faça, as circunstâncias também vão conduzir aquela pessoa a passar por um revés. Um que a gente poderia citar aqui, né, de pronto, assim, seria, por exemplo, a questão da herança. Se não está no caminho da pessoa receber por mérito, né, uma facilidade através de uma herança, por exemplo, por mais que essa pessoa faça, por mais que todos tentem ajudar, aquilo vai escapar por entre seus dedos e ele vai se ver na penúria financeira, por maior que seja o patrimônio dos seus genitores. Então ele não vai conseguir ter acesso àquilo. E o mesmo se dá se alguém tenta fazer um mal a alguém que não mereça ou que não precise corrigir através daquele mal algum erro pretérito. As circunstâncias também vão colaborar para que milagrosamente aquela pessoa escape, né, ou receba o mal apenas na medida em que é necessário para corrigir um erro anterior. Exatamente. Perfeito, Gui. Isso daí, não é a característica da inteligência da lei, né? Então é essa inteligência absoluta que a pratica, né, e para a cada um segundo a sua necessidade de experienciar. Então, aquele que está no caminho a favor da lei, ele está sendo beneficiado, ele não lançou trajetórias negativas, por isso que ele não vai receber as coisas negativas. Aquele contrário, que infelizmente lançou as trajetórias negativas, é necessário reconstruir. E o Baldi diz isso em várias obras, desde a Grande Síntese, em várias obras ele fala isso. Você que lançou, você que caiu, tem que refazer os seus passos, reconstruir para poder voltar. Então é necessário que você assuma o seu erro, entre nessa consciência maior e vá a caminho da lei, né? Então a lei é perfeita, né? É Deus, é essa perfeição absoluta. É a justiça perfeita da lei, né? Sim, sem dúvida. Isso me lembra, eu acho que não sei se vou adiantar, mas está no livro A Lei de Deus, no capítulo 24. Vou até fazer um merchan aqui, pode fazer uma propaganda? Eu comentei no Momentos de Sabedoria 34. Então, você que está ouvindo o programa agora, vá lá no Momento de Sabedoria 34, que eu falo, né? O Rafael até citou no programa passado. Falo sobre a moral curva. O Baldi explica isso, né? Ele compara o espaço curvo, que já na época do Baldi era conhecido. Einstein tinha desenvolvido, né, essa teoria e comprovado com seus cálculos que o espaço-tempo era curvo e que a gente poderia ser aplicado também de uma forma moral, onde todo lançamento ele se volta nessa curvatura e volta para aquele que lançou o lançamento. Então, se for um lançamento bom, ele vai receber coisas boas. E se o lançamento for ruim, na volta vai vir as consequências. É um efeito bumerangue, né, Sérgio? Exatamente. Tá lá no Momento de Sabedoria. Escute, 34. Muito bem, Sérgio. Dando continuação à nossa abordagem, o Baldi vai tratar agora especificamente de um tópico que está presente no título do capítulo, que é a técnica da salvação. O que é essa técnica da salvação, segundo o Baldi? A gente consegue conectar essa ideia com as ideias de sistema e antissistema? E como que a vontade do indivíduo e a vontade da lei se relacionam nesse processo de salvação? Acho que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas dá pra gente aprofundar um pouquinho mais. O Baldi ele vai trazer uma questão bem interessante. Como já foi dito,
Ele até tá bem paulino nesse capítulo, né? Porque quando ele fala que os seres se movem nessa lei como peixes no mar, a gente lembra de Paulo lá no Atos dos Apóstolos, né? Que ele fala também nessa mesma ideia. E ele vai dizer também que, como peixes dentro desse mar da lei, a gente segue ou a corrente que essa lei nos leva, ou a gente vai contra ela. E aí a gente também disse que quando a gente vai contra ela, isso causa dor. Quando a gente vai contra ela também, a gente está num sentido oposto, involuído, indo em direção ao AS, vamos dizer assim, se aprofundando mais no AS. Até que venha esse choque máximo da lei, como o Gui até falou na questão lá da herança, de não receber, né? E aí aquela pessoa pode continuar, de repente, buscando formas de ter esse dinheiro do qual ela não merece, do qual não pertence a ela, e ela vai se complicando cada vez mais, vai começar a cometer injustiças, crimes, enfim, e ela vai se complicando, né, nesse sentido anti-lei, até que em algum momento ela vai ter um choque, né, como o Baldi coloca lá na lei de Deus, né? Ela vai dar de cara com o muro da lei, com a parede da lei, e aí ela vai sofrer um baque, né, seja físico, psicológico, né, enfim, de saúde, e aquilo vai fazer com que ela de alguma maneira reflita, e aí ela comece, vamos dizer assim, a endireitar o seu caminho, que o Baldi chama da correção para atingir a salvação. Então a gente pode dizer que a técnica da salvação é essa técnica que a lei usa, endireitando todos os caminhos, vamos dizer assim, né, de todos os seres, principalmente dos seres racionais e inteligentes como o ser humano aqui no planeta Terra, de modo que ela possa orientar todos para o sistema novamente. Resumidamente, acho que seria essa a técnica da salvação. O Baldi vai falar de uma nova moral científica, né, nesse sentido também. É uma moral que não é mais baseada na ideia de ofensa a Deus ou de punição ou premiação, mas de livre plantio e colheita obrigatória. E que acaba sendo fruto dessa tomada de consciência, né, que a gente comentou antes, desse despertamento dessa consciência. A observação de como as coisas funcionam no universo, seja no âmbito material, seja no âmbito espiritual, né, faz com que o ser entenda a lógica de funcionamento, né, e se integre a ela, né, faça sua adesão a ela, de tal maneira a cooperar com Deus, sentir a presença, o amor divino e naturalmente se lançar no sentido de adequar-se cada vez mais à lei. Isso aí, e acho que é interessante a gente falar também, porque a gente sempre fala muito de dor, ela como sendo esse choque, né, para você despertar, se tornar mais consciente e tudo mais, mas a gente nunca pode entender isso como uma vingança de Deus, né, por uma ofensa, né, que a gente tenha feito a Ele, até porque isso é impossível a gente de alguma maneira ofender a Deus, né? Então, na verdade, é uma forma pedagógica, vamos dizer assim, dentro da perfeição divina, de não ofender o livre-arbítrio do ser, mas ao mesmo tempo direcioná-lo de volta para o caminho, né? Anteriormente nós observamos o Baldi trazer uma ideia de dualidade, quando fez o contraponto entre o Evangelho e o mundo, e agora nós vamos ver ele retomar mais um aspecto trifásico na sua abordagem, né, na sua filosofia. E ele vai nos falar que existem 3 formas diferentes de conduzirmos a nossa vida, ou 3 modos de viver. Quais seriam esses 3 modos de viver? Thales, meu amigo, como sempre, o Baldi é muito bom. E como você salientou, não é? Ele sempre coloca essas 3 fases, ele divide sempre, né? Isso não é à toa. E aqui, novamente, ele coloca que no primitivismo, a primeira fase, porque na verdade são escalas evolutivas que ele está colocando. Então ele dividiu em 3 escalas evolutivas e que vão se encadeando, né? Você vai subindo. Então na primeira fase, o homem é aquele homem animalizado, bruto, instintivo. Então, o método que ele usa qual é? É o método da força, que consiste na opressão do fraco. Depois ele vai evoluindo com as experiências, chega na segunda fase. Agora um homem já é o método da astúcia. Ele é astucioso, né? Então ele se apoia na ignorância do outro e consegue tirar proveito para os seus fins egoísticos, né? Para se dar bem.
Então, já é um método que o Baldi defende, que é o que está predominando na nossa civilização atual. A gente ainda tem alguns focos que usa força? Temos. Mas não é a predominância da astúcia na nossa atualidade. E o que nós desejamos, né, que é o nosso sonho, que os espíritas falam que é o mundo de regeneração, é quando o homem vai usar a técnica da sinceridade, da clareza. Então ele vai fazer suas conquistas na compreensão recíproca, um colaborando com o outro. Então é o homem, né, que o Baldi chama de um super-homem, um homem mais espiritualizado, que agora ele abandona esse método negativo, anti-lei, para um método a favor da lei, onde todos são encarados como um grande organismo, vão se organizando num sistema mais harmônico. Então são esses 3 métodos que o Baldi nos coloca, sempre salientando que são degraus sucessivos numa escala evolutiva. Ô Sérgio, essa é uma das ideias centrais da obra de Ubaldi, né? Esses 3 modelos de homem. Ele inclusive coloca Francisco de Assis como um modelo do 3º tipo. Então o Ubaldi explora bastante esse percurso evolutivo natural biológico de ganho de vantagens para todos, não só no nível individual, mas coletivo, com a produção de um tipo de biológico mais cooperativo, mais sincero. Isso aí, Gui. Interessante que, biblicamente falando, vamos dizer assim, essas passagens de um tipo para o outro estão marcadas lá, né? Por exemplo, da força para a astúcia, a gente vê isso bem representado lá em Davi e Golias, né? Golias, aquele fortão, e vem Davi mais mirrado e tal, mas ele pega a pedra lá, faz uma tiradeira e consegue derrubar o gigante, né? Quer dizer, ele usou da astúcia para derrubar a força. E aí depois vem Jesus, vamos dizer assim, derrubando o Davi, né? Não fisicamente, né? Mas através de ensinamentos e de vivências desse homem honesto, desse homem do futuro, do qual a gente almeja chegar agora, né? Jesus como esse arquétipo, né? Que todos nós que vivemos hoje nessa humanidade devemos ter como meta, né? Não a figura ideológica, mas de ações e de estilo de vida, vamos dizer assim, né? Exatamente. Ele fala até pro Nietzsche, esse é o Uberman, né? Que é o super-homem do Nietzsche, exatamente esse modelo de homem virtuoso, completo, saudável. E a palavra, inclusive, santo vem disso, né? Um homem saudável, né? São. Agora eu gostaria de, como é que se diz, meu amigo Guilherme, você que tocou no assunto, segura essa bomba aí, o problema vai ser seu. Falar do Nietzsche vai dar problema, entendeu? Porque tem muita gente que gosta do Nietzsche, mas o Baldi, ele cita isso fazendo uma crítica, né? Que lá ele coloca o Uberman como o da força, né? Exatamente. Acho que não ficou claro mesmo. O comparativo que eu tô fazendo é que esse é o nosso Uberman. O Jesus é o nosso Uberman, né? O nosso super-homem. Que pra Nietzsche o super-homem dele é o super-homem da força, né? Isso, pronto. Agora você esclareceu, né? Realmente, agora ficou mais claro. Exato, porque a gente vê que o Baldi, ele defende, não é, uma doutrina espiritualista. Toda a obra dele, ele fala de Deus, ele fala do sistema, ele fala desse caminho evolutivo, que é o nosso telefinalismo. E o Nietzsche, ele já tem uma visão materialista e nihilista. Aliás, é o seguinte, viu, Sérgio? É muito interessante ler a filosofia do Nietzsche para ver a que leva e a que profundidade leva de desilusão, de desencantamento, o caminho do materialismo, porque o Nietzsche ele traça e desenha isso com uma fidelidade absurda, né? Aproveitando que vocês tocaram no nome do Nietzsche, me ocorreu um pensamento aqui, porque quando a gente começa a ler a grande síntese, lá no comecinho a sua voz diz, né, que o objetivo ali era se dirigir ao homem da razão, ao homem cético, e tentar convencê-lo com as armas da ciência. Então, se a gente pensar num homem cético, né, num homem de cultura, talvez materialista, quando ele vai se deparar lá nos últimos capítulos da grande síntese, tem um capítulo intitulado O Super-Homem. Ele primeiro fala num capítulo sobre o homem e alguns capítulos à frente sobre o super-homem. E talvez essa escolha não tenha sido fortuita, não é? Talvez ele de fato quisesse remeter a fazer um contraponto de fato ao pensamento de super-homem que existia recente de Nietzsche, século XIX,
mas trazer agora uma visão espiritualista, como bem frisou o Sérgio, do que seria o verdadeiro super-homem. Então, achei bem interessante isso. Eu achei aqui um gráfico que o Rafael montou baseado na obra Princípios de uma Nova Ética, que é bem interessante falando sobre esses 3 biótipos, né? Então ele fala assim que o involuído, a conduta predominante dele é a força. Na economia ele rouba, na religião ele obriga e na política ele escraviza. O civilizado, que seria o segundo tipo, ele tem uma conduta predominante de astúcia, o Sérgio já comentou. Na economia ele negocia, na religião ele engana e na política ele ilude. E o evoluído, que é o terceiro tipo, que seria o santo, né, esse arquétipo que a gente está falando, idealizado em Francisco de Assis, Jesus e tantos outros, a conduta predominante é a honestidade, na economia ele doa, na religião ele exemplifica e na política ele serve. Bem interessante, né, essa colocação de Ubaldi. Bacana demais. Agora eu só gostaria de fechar o nosso raciocínio, porque o interessante é que o Ubaldi nos coloca que esses instintos que a gente vive, né, que todas essas trajetórias que a gente lança, como a gente tem falado até agora no programa, vão nos levar ao despertar da consciência. Então a grande diferença é essa. Como Nietzsche tinha uma visão apenas material e circunscrita, entendeu? Então ele acreditava que esse homem da força, um dia, se libertando, ele era muito contra a ideia da transcendência, da metafísica. Ele realmente não acreditava em nada disso, criticava Sócrates, Platão, e disse que o cristianismo foi uma continuação da ideia desses homens, né, sobre metafísica, se aproveitou deles e lançou também as suas ideias, e que com o despertar da razão do homem, com o século XIX, tudo aquilo, Deus morreu, né? A morte de Deus, o homem ia cair em si e voltaria aos seus instintos primitivos, e através dele é que iria para esse super-homem. A gente vê que não é uma verdade ruim, né? Porque é realmente através da evolução dos instintos que a gente vai experienciar, vai se desenvolver, mas não de como ele diz, não é? Porque existe uma transcendência, existe, entendeu? Um lado espiritual, moral, metafísico que vai além da matéria e que conduz tudo isso, que é a lei de Deus, mas que realmente com a experiência e com os instintos a gente vai se despertando e um dia chegaremos a esse santo, a esse homem espiritualizado do futuro. O erro do Nietzsche foi justamente ficar apegado à matéria, que infelizmente o Ubaldi deixa claramente. Se eu só lançar instintos negativos, só que eu não consigo fazer só isso. Chega um momento que a dor não deixa, eu mudo de ideia, né? Eu desperto. Então isso daí é inevitável, que a gente é conduzido para a evolução de qualquer forma. É uma boa nova, né? E em relação a essas 3 fases, o Ubaldi vai frisar bem, eu acho que o Sérgio comentou isso também, que nós estamos vivendo uma fase de transição do segundo modo para o terceiro modo de viver, que seja da astúcia para a compreensão recíproca, com fins de colaboração. Mas a gente tem percebido de fato isso em nossa vida cotidiana, né, na realidade prática? Otários, eu até peço permissão aqui para ler um trecho, um parágrafo para nós aqui, que eu acho que ele vai falar bastante sobre algo que é muito presente aí nos nossos dias, no campo das revoluções sociais, dessas mudanças políticas que a gente vive, que retrata um pouco dessa mudança de biótipo do segundo tipo para o terceiro. Não há dúvida de que estamos em estado de revolução. A história nos habituou à ideia de revolução à base de catástrofes. Esta, porém, parece uma revolução mais evoluída, que se processa diferentemente. Nem por isso se pode dizer que não seja revolução, porque o é de uma forma mais profunda que as outras. Hoje se depõem reis e chefes que o eram outrora
pela graça de Deus e a vontade da nação, mandando-os retirarem-se com pensão para uma vida particular, sem matá-los, coisa antes inconcebível. Esta forma de revolução mais civilizada parece-nos mais sadia, construtiva na ordem, e não o habitual desabafo de vinganças e de agressividade por parte dos oprimidos. Trata-se de uma revolução que aceita a destruição como um mal necessário para limpar o terreno, cuja finalidade não é negativa, mas antes positiva, porque se trata de construir em um plano mais alto, de acordo com a lei da evolução. Essa forma, que em nosso ocidente civilizado é pacífica, nada retira a profundidade do fenômeno, que poderíamos chamar biológico, porque é transpasse de fase evolutiva, tocando, portanto, os pontos vitais da humanidade, dirigindo-a no sentido de um mais avançado tipo de civilização. Não estamos tratando aqui da habitual revolução de classe, o assalto dos famintos contra os abastados. É um processo que procura desenvolver a inteligência até que se compreenda que peso representa para todos tal método de vida. É, pois, uma revolução de liberação da segunda fase, liberação das falsidades, que enchem a vida de alçapões. É uma guerra contra a moral de hipocrisia, produto do passado em todos os campos, que se transformou em sistema de vida, de que tanto se aproveitou quem a usou e que tanto pesou sobre quem a sofreu. Um hábil homem de negócios dizia ao filho para educá-lo: conviva sempre com as pessoas honestas, são as mais fáceis de serem enganadas. Eis o que se lucrava com a honestidade. Então é interessante, né? O Bald ele vai falar que jamais teve tanto vigor o revisionismo como nesse tempo de ideologias. E olha se não é exatamente o que a gente está vivendo, uma luta de ideologias, de narrativas, né? Inaugurada 200 anos atrás, a luta de classes baseada na ideia de um tipo de revanchismo, ou de inveja, ou de deposição, ou de supressão do direito dos outros em benefício próprio. Então, a gente tem 200 anos de lutas, né, com sistemas ideológicos que provocaram 2 guerras mundiais e mataram mais de 100 milhões de pessoas. Então a gente tá vivendo uma fase delicada nesse sentido. Se a gente pega o momento atual, aí respeitando a posição política dos amigos que estão ouvindo, nós temos hoje um chefe de Estado que o jeito, né, desse nosso governante é extremamente controverso, né, provocando ódios mortais em algumas pessoas, em outras paixões. Mas é importante notar que esse processo de tipo biológico, de valorização, muito claramente, por exemplo, no nosso país, está em franca ascensão, né? As pessoas fazendo escolhas certas ou erradas estão arriscando a mudar de perfil, né? Eu não sei se vocês percebem da mesma forma, mas para mim isso tem sido muito claro. O que eu gostaria de chamar a atenção, Gui, e eu acho interessante, é que a gente, com esse novo olhar, né, que existe uma destruição e depois uma reconstrução, quer dizer, voltando a Paulo, hein, Felipe? Né? O homem velho vai morrendo, vai nascendo um homem novo. E nesses embates todos que a gente vai vivendo, né? E você citou muito bem, o Bald, ele também traz que até o próprio santo, essa ideia que a gente tem do santo, do homem perfeito, ele muda de aspecto. Por quê? Antes você tinha uma doutrina que defendia que o santo era um homem privilegiado, foi criado bom, né? Sempre foi bom, e aquele modelo era um anjo encarnado aqui na Terra. E aqui ele começa a dizer não, até o santo é também um ser que passou por essa seara evolutiva, passou por essas lutas, por essas dores. E como ele adquiriu a experiência, hoje ele já é mais consciente, ele não pratica os mesmos erros. E hoje ele é desse jeito porque ele é mais forte. Olha aí o fruto que o Thales perguntou, né? Então esse é o fruto que nós todos estamos percorrendo. Então até esses homens que nós observamos com uma certa distância, achando que nunca, né, são muito longe de nós, mas a gente chega lá. É isso que o Bald está dizendo, que a lei não beneficia ninguém, não tem privilégios. O Felipe falou isso no começo do programa, não é mais aquele Deus antropomórfico, orgulhoso, de forma humana. A gente criou um Deus à nossa forma, que ele fazia o que dava na telha dele, que se ele ia com a cara de um, ia, não ia. Então era essa a doutrina. Então a gente está destruindo tudo isso aí
né, essa questão da conquista pela força, e reconstruindo e entendendo agora que todos estamos nessa caminhada, em reconstrução ao sistema. E isso daí é fantástico na obra de Ubaldi, porque nos dá um consolo, nos dá um ânimo da gente continuar esse processo. Por mais que pareça dura a luta, o Guilherme citou a atualidade, né, de brigas políticas, então a luta é dura, mas o importante é que a gente tem que fazer o nosso melhor, e através desse melhor a gente dá a nossa colaboração para um mundo melhor, não é? Ô Sérgio, você vê, sem pudor de citar, né, sem medo de ferir ânimos e tudo, mais uma vez respeitando as posições de cada um, a gente tem um exemplo prático do que o Ubaldi citou, de que a gente fez uma deposição presidencial, né, recentemente. A gente fizemos 2 vezes isso, e um presidente foi preso, né? Um ex-presidente foi preso, enfim, não tem mais aquele negócio, leva pra praça, corta a cabeça, né? Expõe em praça pública. As pessoas fazem isso agora, talvez de maneira digital, né? Ou seja, já avançou um pouco. Não precisam partir para o ataque, para as agressões físicas, muitas vezes com vontade, mas as pessoas se seguram, ou seja, já tem um freio moral à sociedade e permite transições, por exemplo, no campo da política de maneira muito menos, né, agressiva e bélica e animal do que antes era feito, né? Você vê, há poucos séculos atrás, há pouco tempo atrás, aí nós tivemos revoluções que decapitaram milhares de pessoas, né, em praça pública, né? Levaram os próprios instaladores do processo a serem também, por sua vez, decapitados. Então agora a gente tem um tipo de guilhotina muito mais social e intelectual do que física, né? Perfeito, né? E eu gostaria também de terminar os meus comentários dizendo que o Ubaldi, no final desse capítulo, né, ele diz que essa nova geração que está se reconstruindo e que está no processo de destruição, mas também precisa iniciar uma reconstrução, necessita de uma filosofia positiva, de um pensamento que eleve eles, não é, que realmente faça uma construção de um mundo melhor. E ele oferece a obra dele, ele diz isso no capítulo, já ofereceu em 1966 ao Congresso, à América Latina, a obra dele é dada de graça, hoje a gente tem acesso. Temos o Instituto Petrubaldi, que praticamente financia esses livros a preço de custo, e você pode acessar gratuitamente de forma digital o pensamento dele, que é esse pensamento otimista, esse pensamento que nos eleva a gente conquistar esse mundo melhor que a gente quer, né? Agir de forma coerente, ser esse homem mais espiritualizado, em vistas da nossa própria felicidade, e com a nossa felicidade, a felicidade geral, num planeta que vai ser um planeta mais orgânico, onde todos vão se organizar de forma, né, mais fraterna. Então é isso. Então a gente vê a obra, eu pelo menos, com muita felicidade, como uma coisa assim que toda vez que a gente estuda nos traz esse ânimo. Ô Sérgio, eu acho bem interessante esse momento que a gente vive. Eu faço uma analogia que não é minha, acho que você provavelmente todo mundo já ouviu, que é quando a casa a gente faz uma reforma nela, a princípio fica um aparente caos, né? A gente quebra a parede, quebra chão, fica difícil de andar, uma bagunça danada, né? Tem os prazos para cumprir lá, a gente acha que não vai dar certo, mas no fim, quando fica tudo lindo, já tá tudo limpinho, no lugar ordenado, a gente vê que ficou uma maravilha e como foi boa aquela reforma, como ela era necessária. E eu uso muito essa analogia para definir esses tempos que a gente vive, né? E como o Sérgio falou, a obra de Ubaldi, né, já tão ofertada aí por ele e por todos os que vieram depois dele, e agora por nós aqui no Portal Pensar, Maurício Crispim, Júlio Damasceno, Jorge Damas e tantos outros colegas aí, o próprio Instituto Petrubaldi lá em Campos, na figura da Rosane, do Marquinhos, que fazem um trabalho danado, né? A gente aqui não faz trabalho nenhum, né? A gente só brinca aqui de se reunir. Mas esse povo todo tem um trabalho danado para deixar a obra aí, deixar todo esse legado, porque ela tem um fator primordial, vamos dizer assim, para essa reconstrução, para esses novos tempos que estão vindo, né? Como o Serginho bem falou, os jovens que estão vindo agora, da qual as filosofias antigas, as ideias mais tradicionais não caem mais, né? Não colam mais. Então eles precisam de uma ideia nova, mais científica, mais prática, né? Como o Ubaldi fala, positiva,
É uma ideia que pode ser testada na sua própria vida através de uma série de experimentos práticos, e ela vem para contribuir para esse futuro, né? E a gente falando de política e desse assunto, né, que está tão em voga aí nos nossos tempos, o Baldi ele tem uma frase que está lá no finalzinho do capítulo, último parágrafo, que eu acho bem interessante assim para a gente arrematar esse episódio como uma forma de questionamento íntimo, né? Que ele fala que se a gente deseja essa justiça tão cobiçada, essa honestidade, né, tudo que esse mundo de regeneração e os posteriores prometem para nós, a gente precisa, antes de tudo, construir um direito legítimo de poder usufruir disso, que é construir em nós mesmos, né? Então é nós sermos honestos, nós sermos pessoas do bem, buscarmos esse pensamento no próximo, a fraternidade, enfim, perdoar e todos esses preceitos evangélicos antes de exigir isso no outro, no político, no vizinho ou em qualquer que seja, né? Então, acho que essa é a chave para que a gente possa construir aí esse tão sonhado mundo aí, a nova civilização do terceiro milênio, como diz o Baldi, né? Excelente, Luiz. Aproveitando que você fez essa deixa aí, eu gostaria de registrar aqui a leitura do último trechinho do capítulo de fato, em que se encerra o capítulo, e a gente aproveita para encerrar também o nosso programa, agradecendo a presença e o carinho dos nossos amigos ouvintes. Então, com a palavra, para finalizar, o nosso professor Pietro Baldi. O momento é grave e comprometedor. Trata-se de mudança de fase evolutiva, do salto de um nível biológico a outro mais alto. Quem está habituado aos velhos sistemas resiste, mas se as novas gerações souberem ser fortes, inteligentes e honestas, haverão de consegui-lo. E então poderão dizer que fundaram uma nova civilização. Do livro A Técnica Funcional da Lei de Deus, de Pietro Baldi.